Então, falando um pouquinho mais sobre a expectativa do paciente, né? Porque tem uns pacientes que encaram como uma coisa boba, uma cirurgia que vai fazer para ter uma ereção plena e poder ter relações, e tem aqueles pacientes que têm grandes problemas de saúde e que têm um risco também da cirurgia, né? Então, duas coisas que eu queria que falasse, das possibilidades de problemas, então por isso que tem que ter a indicação precisa, né, dos riscos, e a segunda coisa é como é que é feita propriamente a cirurgia para todo mundo entender. Sobre os riscos da cirurgia, né? Eu vou falar dos riscos gerais de semirrígida e inflável, depois um pouco mais dos de inflável. Risco principal é infecção. Então, assim, não é o mais frequente, claro, é o menos frequente, né? Nossa casuística é menor que 1%, as casuísticas também mundiais menos que 1%, mas existe. Pacientes diabéticos, aí isso aumenta, chega até a 5 a 10%, diabéticos, tabagistas. Então, infecção é a principal. As outras são hematoma, a gente chama de rejeição de prótese, mas na verdade é uma infecção crônica que pode destruir a prótese, né? E dor, né? Então tem paciente que, se a gente coloca uma prótese, ele pede muito pra gente, doutor, coloque a maior que puder, tal, a gente pede para ele fazer vácuo no pré-operatório, coloca lá uma prótese mais calibrosa e tal, e no pós-operatório esse paciente fala que dói muito e tal, que a gente realmente tentou otimizar. Essa dor passa em geralmente 20 dias, 30 dias, né? Quando a gente quer otimizar muito o tamanho, né? Mas é um risco, né? De uma dor ser intratável, a gente precisar tirar a prótese. Possível problema, né? Um possível problema, tá? Fratura da prótese, no caso de uma semirrígida. No caso do inflável, né? Tem problemas, complicações inerentes ao reservatório, né? Que pode ser migração de reservatório, pode ser extrusão para bexiga, né? Defeito mecânico na prótese, né? As próteses hoje são muito boas, né? Então, defeito mecânico é muito infrequente. Inclusive, Marco, eu acho assim, você está falando de bastante coisa, mas assim, a chance disso acontecer é raro, né? É raro. Porque senão a gente fica com aquela visão de dar problema, né? Por exemplo, você precisar trocar uma prótese, tem muito paciente que fala, eu preciso trocar isso de quanto em quanto tempo vou precisar trocar isso. A taxa de troca é 15% geralmente em 10 a 15 anos, né? Então, a taxa baixa, né? Geralmente na troca a gente consegue um upgradezinho, colocar uma prótese 1 centímetro, 1,5 centímetro maior. Dilatou um pouco o pênis. Dilatou um pouco, é um expansor tecidual, né? Então a gente consegue na troca colocar uma maior. E é isso, a gente, assim, riscos tem bastante, mas o percentual desses riscos são muito baixos, né? São muito baixos, mas tem que ser esclarecido para o paciente, né? Por isso que não é um paciente com disfunção erétil leve que a gente coloca, a gente indica para aquele que não está funcionando. E eu brinco com o meu paciente que é o seguinte, eu falo para ele, olha, a pior coisa que pode acontecer é, por exemplo, uma infecção que a gente precisa tirar essa prótese. E como é que você vai ficar depois disso? Vai ficar sem ereção, né? Depois a gente pode tentar colocar outra, sem problema nenhum. Mas vai ficar um tempo sem ereção. Mas como é que esse paciente estava antes de colocar? Ele estava sem ereção. Então, quer dizer, se você tiver a indicação de colocar a prótese, pode colocar, não tenha medo, né? Agora, o ponto é escolher o paciente certo e alinhar as expectativas, né? Porque realmente é uma coisa que a penetração fica muito boa, a satisfação muito boa, agora não é para aumento, não é para estética, não é estética, é funcional. O que deu para perceber, assim, a indicação tem que ser muito precisa, né? Por isso que exige experiência de quem está ali diagnosticando o problema e tratando o problema, né? Não adianta ser qualquer pessoa, qualquer médico, qualquer que se diz especialista. Então, precisa de uma indicação muito específica para ter os melhores resultados. Tá? E a cirurgia, Marco, assim, para eles entenderem como é que é feita, onde é que corta, qual é que é a ideia da cirurgia? Tá. Cirurgia em geral, o implante de prótese semirrígida é 40 minutos, 30 minutos, né? O paciente geralmente opera de manhã, né? Primeira cirurgia do dia, para a sala estar bem limpa. Ele, por exemplo, começando às 7h40 acaba,
2 horas depois já está no quarto, 5 horas da tarde já está em casa, já vai para casa. O corte é um cortezinho que ele fica escrotal, peno escrotal, e em geral não dá para ver. O escroto ele é todo enrugado. Então, isso aí tem muito paciente meu que a gente não sabe nem ver onde cortou. E é importante também porque assim, a cirurgia de prótese não é uma cirurgia estética, né? A estética vem a seguir. A gente trata o problema, que é uma doença, e aí, claro, tecnicamente você consegue fazer uma estética legal. Sim. Então, cicatriz praticamente não tem, né? O paciente ele vai conseguir usar a prótese, né, em geral, 40 dias depois do operatório, tá? Recuperação também em casa muito tranquila, né? Da parte da prótese inflável, geralmente eu deixo 24 horas, também é feita a prótese inflável ou por uma incisão peno-escrotal ali no saco, ou uma incisão suprapúbica, né? Então o pênis está aqui, né? Aqui em cima, no pubis. Então o corte ele é completamente coberto pelos pelos pubianos, então também não dá para ver. Então é muito discreto, não fica nada para fora, então fica tudo ali por dentro. Na cirurgia de prótese inflável, a gente começa a ciclar, né? O paciente começa a insuflar e desinsuflar, geralmente na terceira, quarta semana, e a gente libera para usar com 40, 45 dias, tá? Então, eu deixo, em geral, às vezes eu deixo o dreno, né? Então o paciente fica com um dreninho e é retirado no outro dia, ou até fica 3 dias com um dreno, né? Perfeito. Então, assim, o paciente submetido a uma cirurgia para colocação de prótese, né? O paciente que tem uma boa indicação realizada por um médico que tem experiência naquilo, o resultado é muito satisfatório. Então, se a gente tem um diagnóstico preciso, paciente alinhado, um médico que faz aquilo com capacidade técnica, o resultado é praticamente 95% a 100% de satisfação. Então, sobre a prótese, sobre o tratamento cirúrgico da disfunção erétil, eu acho que o Dr. Marco deu uma aula aqui pra gente realmente, eu agradeço mais uma vez, muito obrigado aí por me ensinar bastante coisa aqui hoje, e eu gostaria de realmente pedir para que todos continuem acompanhando nossos canais, compartilhem o que vocês acharem interessante, não esqueçam de comentar se for necessário, deem um like, procurem nossas redes sociais e nosso site. Além disso, lembrar também que o Dr. Marco Túlio produz bastante conteúdo, tem bastante vídeo sobre esse tema. Pode pesquisar lá que vocês vão encontrar todas as respostas para as perguntas. Era isso, Marco. Um abraço para todos vocês e até a próxima.